Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe você e toda a sua família. Chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Eu quero aqui agradecer aos inscritos deste canal. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Lembrando ainda que este conteúdo ele é feito exclusivamente para você. E eu faço este conteúdo com muito carinho, com muito empenho, com muita dedicação. Lembrando também, você que ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, porque todas as semanas nós temos conteúdos novos feitos exclusivamente para você. Esses conteúdos, eles são de exclusividades da Palavra de Deus. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Pois bem, hoje é a lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O objetivo geral desta aula diz-nos assim, afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Ou seja, os mais experientes passam a sua experiência aos mais jovens. Temos também alguns objetivos específicos, precisamente 3 objetivos específicos que falam-nos sobre apontar, assinalar e enfatizar. Apontar o quê? Apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Assinalar o quê? Assinalar o legado doutrinário de Paulo para com os novos líderes. E também, entre os objetivos específicos, o último objetivo específico fala-nos a respeito de enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. O texto áureo está em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz-nos assim, olhai, pois, Paulo dizendo, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, que Ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Paulo aqui falando de Jesus, classificando como Deus. A verdade prática diz-nos assim, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais jovens. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Vamos então à introdução, diz-nos assim, nesta lição, aqui é o Elenay Cabral dizendo, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos novos líderes do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e ministério do apóstolo aos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. São as palavras do pastor Elenay Cabral. O ponto central desta lição diz-nos assim, a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. Vamos então ao tópico de número 1, que diz-nos sobre Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Vamos então aqui acompanhar alguns relatos de Paulo quando ele chega a Éfeso e monta ali a sua base missionária. Lembrando que Paulo não estava só. Paulo tem uma equipe que o acompanha. Por onde ele vai, esta equipe vai acompanhando. Claro que não estou me referindo aos últimos dias do apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, quando ele disse que só Lucas está comigo, mas até então a sua equipe está acompanhando e por onde o apóstolo vai, as pessoas vão atrás dele, a sua equipe vai atrás do apóstolo, ajudando a divulgar a mensagem da palavra de Deus.
Mas Paulo precisa, quando chega em determinada cidade, ele precisa vocacionar pessoas do ambiente local para que fossem cumpridoras da mensagem da palavra de Deus, assim como o apóstolo. Então vamos ao subtópico 1 do tópico 1, que diz-nos assim, o ponto de partida. Vamos lá. Observamos na lição anterior que em Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos capítulo 13. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo. E por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos líderes. Então, como que se forma novos líderes? Primeiramente, tem que ter alguém capacitado para formar esses novos líderes. E esta formação não é de uma hora para outra. Tem que ter tempo, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito empenho para que novos líderes sejam formados. Tem que ter também investimento. Prosseguimos, diz-nos assim o texto. Para o comentarista, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. Então precisa ter líderes eficazes para que possam formar novos líderes, para que a igreja possa crescer em graça e conhecimento. E não somente inchar, mas a igreja precisa crescer em graça e conhecimento. Sem capacitação, não tem eficácia. Se há ineficiência hoje, e acredito que há ineficiência hoje, se há ineficiência hoje, se dá pela falta de preparo de alguns líderes. Subtópico 2 do tópico 1 fala-nos assim, Paulo e o despertamento de novas vocações. Paulo não trabalhava no ministério sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar as boas novas de salvação. E Paulo, como ele não trabalhava sozinho, podemos dar nome aqui a alguns companheiros do apóstolo. Nomes como os de Timóteo, Tíquico, Tito, Filemão, Gaio e tantos outros. Alguns dos nomes que Paulo cita em suas cartas. Se você observar a saudação final de Paulo aos romanos, você vai encontrar ali vários nomes que o apóstolo cita. Nomes de pessoas que o auxiliaram neste ministério tão importante. Essas pessoas receberam ensino diretamente de Paulo. Ensinos este que Paulo recebera da pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O líder eficaz, ele é assim, ele tem o poder de contagiar aquelas pessoas que estão à sua volta. Subtópico 3 do tópico 1 fala sobre Paulo, um mestre inspirado. Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Paulo tinha sempre em mente a preparação de novos líderes, era o cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também. Então a igreja hoje precisa desenvolver estes aspectos de preparar novos líderes que venham apacentar o rebanho do Senhor. Tópico de número 2 fala sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. O que Paulo deixou para que outros líderes pudessem seguir? Quais são as palavras de recomendação de Paulo aos líderes desta geração? Em que os líderes desta geração estão se espelhando? Subtópico 1 do tópico 2 fala-nos assim, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Diz-nos assim, e o legado que Paulo deixou foi a defesa intransigente
quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. Do quê? De que a salvação é por graça e não por mérito humano. O apóstolo Paulo refuta o falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Sua mensagem é clara. A mensagem de Paulo é clara. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. Subtópico 2 do tópico 2 diz-nos assim: o compromisso de Paulo com o Senhor. O compromisso do líder cristão tem que ser com a palavra do Senhor. De acordo com o comentarista, isso está descrito em Atos capítulo 20, versículo 19. Para Elienay Cabral, o comentarista desta lição, o apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que minavam a fé cristã. A preocupação de Paulo também era, antes, porém, ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Ou seja, Paulo era o exemplo. Ele ensinava, mas ele também vivia o que estava ensinando. Para obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Tópico 3 vai falar-nos a respeito de Paulo, apela aos líderes. Aqui ele reúne a liderança de Éfeso e começa ali a fazer os seus apelos para que os líderes viessem a ter cuidado da doutrina do Senhor, sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de Deus. Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. O líder precisa ser assim também. Ele era rico. Antes de se converter ao Evangelho, Paulo era rico. Porém, deixou tudo para seguir sua missão apostólica. Sua vida foi exemplo. Ele via que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro. Subtópico 2 do tópico 3 fala-nos sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isto não bastava. Assim, aconselhou obreiros que olhassem para si mesmo, fizessem uma reflexão dentro de si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, acontece isso. O conselho de Paulo era que antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Ou seja, eu preciso estar bem comigo mesmo antes de cuidar do povo de Deus. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não terei responsabilidade suficiente para cuidar do rebanho de Deus. Subtópico 3 do tópico 3 fala sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Diz-nos assim: o cuidado com falsos mestres sempre esteve na agenda de Paulo. Esses lobos incomodavam Paulo. Eles eram vistos como predadores espirituais do rebanho de Deus. O apóstolo convoca os obreiros a terem compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-as e protegendo-as. É de responsabilidade da igreja de hoje estar atenta contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Chegamos então à nossa conclusão, que diz-nos assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantíssimos para nortear
os ministérios dos vocacionados de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente no nome de Jesus. Espalhe este vídeo, faça com que este vídeo chegue a mais pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Deus abençoe você.